pré-natal de alto risco, dia 18 de junho de 26, hoje com a apresentação de um artigo pela doutora Aline, com a orientação da professora Aluana. Então, Aline, pode começar. Boa tarde, eu sou a Aline, eu sou residente do segundo ano da Ginecologia e Obstetrícia das Hospitais Clínicas, e hoje eu vou apresentar esse artigo sobre a orientação da doutora Luana, que é sobre o monitoramento contínuo da glicose, sistemas de monitoramento contínuo da glicose, nas pacientes com diabetes na gestação. É uma revisão narrativa. Então, a hiperglicemia na gestação, segundo o artigo, ela representa aproximadamente 16% das gestações. E a hiperglicemia na gestação, ela pode estar tanto nos casos da diabetes tipo 1 prévia, tipo 2 prévia, ou nos casos que desenvolvem na gestação, que é a diabetes gestacional. E a gente sabe muito bem na nossa prática que é um quadro que está associado a maiores riscos maternos, fetais e neonatais. E geralmente, usualmente, os métodos mais usados para avaliação, controle, tratamento, é a glicemia capilar e também, um pouco menos expressiva, assim, a hemoglobina glicada. O que a gente mais vê acaba sendo a glicemia capilar, mas esses dois métodos. E novos métodos têm surgido nos últimos anos, que são os monitores contínuos de glicose, que tem tanto esse RT, que é o em tempo real, que é uma leitura contínua, o tempo todo, constante, e o IS é a partir do escaneamento, né? Então, a pessoa escaneia para poder saber como está a glicemia dela. Também é possível ter alarmes associados. Esse artigo, então, como eu falei, ele é uma revisão narrativa que se propõe a fazer uma análise crítica e abrangente do valor que esses monitores contínuos da glicose, podem ter no tratamento da diabetes, das hiperglicemias e nos resultados maternos e fetais. Então, ele fez uma análise de estudos clínicos e observacionais que ele conseguiu encontrar, sendo que a população era o que eu expliquei, as gestantes ou com DM1 prévia, ou DM2, ou a diabetes gestacional. Então, falando um pouco mais sobre o monitor contínuo de glicose, ele mede a glicose intersticial de forma contínua, que ela tem uma boa correlação com a glicemia plasmática, mas é preciso levar em consideração um pequeno atraso fisiológico da intersticial comparando com a plasmática. E ele permite uma análise, interessante, é que ele permite alguns tipos de análise, que é o tempo que a paciente passa dentro do alvo glicêmico, que no inglês fica essa sigla TIR, o tempo que ela passa acima do alvo, que é esse PAR, da sigla em inglês, e o tempo abaixo do alvo, que seriam as hipoglicemias, esse TBR, e a variabilidade glicêmica da paciente ao longo do dia, ao longo do tempo. E, por exemplo, o Libre, que é um dos que a gente tem mais contato, ele é um desse tipo IS. A principal evidência que a gente tem é desse uso desses monitores nas pacientes com diabetes tipo 1 pré-existente. E a gente sabe que a hiperglicemia materna, ela vai gerar, por exemplo, no feto macrosomia, aumento do risco de parto prematuro, anomalias congênitas podem ser geradas, dependendo de como está esse controle, e várias complicações, inclusive, no período neonatal. E aí, pelo que o artigo nos mostrou, que eu vou comentar agora, tem os monitores, então, contínuos, eles têm um benefício mais bem estabelecido nesse grupo de pacientes. O artigo ele traz o estudo CONCEPT, que foi um ensaio clínico randomizado com 325 mulheres com diabetes tipo 1. 215 eram gestantes e 110 tinham o desejo, estavam planejando gestar. E aí ele comparava as pacientes que faziam só o controle tratamento padrão para as que adicionavam também o controle com os monitores contínuos. E os principais resultados é que as pacientes com o controle contínuo, os monitores de glicose contínuo, elas passavam maior tempo dentro do alvo glicêmico, então teve um aumento de 7% nesse tempo, e sem causar uma diferença no tempo de hipoglicemia, nos episódios de hipoglicemia, e elas também passaram um menor tempo acima do alvo, então também teve essa redução de 5% nesse tempo de hiperglicemia, E isso tudo, em termos de desfechos significativos, reduziu o número de fetos grandes para a idade gestacional, os fetos GIG, teve um menor tempo de internação infantil e menos episódios de hipoglicemia neonatal grave.
Então, isso apontou para um custo-efetividade muito importante desses monitores, que às vezes é uma coisa que pode se pensar, né, que eles são mais caros, né, para disponibilizar para a população, só que ao mesmo tempo, por exemplo, principalmente pela redução da admissão e do tempo na UTI neonatal, se mostrou muito custo-efetivo. Então, tem que ter essa visão abrangente, né, de como esse tratamento vai influenciar a longo prazo. E também diminuiu o índice de prematuridade e de macrosomia. Já na diabetes tipo 2, as pacientes que têm diabetes tipo 2 prévia à gestação, a gente viu que tem menos, o artigo nos mostra que tem menos estudos disponíveis. Os resultados são promissores, né, mas ainda faltam evidências. Então, os resultados apontam para a melhora da glicada, para o maior tempo também das pacientes dentro do alvo glicêmico, um melhor autocuidado que elas passam a ter com esse método, que, assim, de escanear mais vezes para saber como elas estão, tentarem se cuidar melhor, então, acaba influenciando mais nas decisões das alimentações. Então, isso foi percebido. Também teve uma alta aceitabilidade, com uma boa adesão, bons índices de querer usar numa próxima gestação, de recomendar. E também teve uma melhor identificação das hipoglicemias noturnas, mesmo as assintomáticas. Então, são resultados, né, promissores, mas com necessidade de um estudo mais detalhado, mais robusto. E no caso da diabetes gestacional, é semelhante ao caso da diabetes tipo 2. Então, também tem resultados positivos, mas falta evidência robusta. Ele nos traz, o artigo nos traz um ensaio clínico randomizado Flamingo, que analisou 100 pacientes com diabetes gestacional entre 24 e 28 semanas. Então, elas ficaram ou no grupo com o Libre, né, que é o sistema contínuo, ou com a glicemia capilar, que tem essa sigla da tradução em inglês de BGM. As pacientes que usaram o método contínuo, elas tiveram uma redução na glicose de jejum e na pós-prandial nas primeiras 4 semanas depois do diagnóstico. E o grupo controle, que é a glicemia capilar, teve o maior número de macrosomia fetal. E outros estudos, né, sem ser nesse caminho agora, também mostraram melhor controle do ganho de peso, então as pacientes com monitoramento contínuo ganharam menos peso durante a gestação e apresentaram ao final da gestação uma hemoglobina glicada menor. Mas faltam, né, estudos mais robustos. Agora, sobre o diagnóstico precoce da diabetes gestacional. A DMG precoce é definida pelo artigo como sendo aquela detectada antes de 20 semanas. E aí os estudos mostraram que nas pacientes que não tinham DMG, mas depois iriam desenvolver, já tinha padrões glicêmicos anormais no monitor contínuo desde as 13 a 14 semanas. Então, elas tinham uma maior glicose média e um maior tempo acima do alvo. Então, elas passavam maior tempo acima da glicemia de 120 e 140. O que levantou, né, a hipótese do monitor contínuo também ser um potencial de predizer o DMG nas pacientes, principalmente naquelas com sobrepeso e obesidade. Então, um outro benefício. E das métricas mais relevantes que o artigo trouxe, ele apontou que a recomendação da Associação Americana de Diabetes e da Sociedade Brasileira de Diabetes para gestantes com diabetes tipo 1, né, que é o que a gente falou que é o que tem mais evidência. Então, ele propôs essas métricas, essas metas, que seria um tempo no alvo, né, ou seja, de uma glicemia entre 63 e 140, maior que 70%. Então, mais do que 70% do tempo da paciente, ela deveria passar nessa faixa. Menos do que 25% do tempo ela deveria passar acima do alvo, né? Então, como a glicemia é maior do que 140, e, né, nos casos de hipoglicemia também, que é o tempo abaixo do alvo, que ele considera uma glicose menor do que 63, ela tem que passar também muito pouco tempo, que no caso, menos que 4%, que eles recomendam, sendo menos que 54 de glicemia, menor que 1%. E eles também definem a variabilidade da glicemia como tendo que ser menor ou igual a 36%. Além disso, o artigo também traz o estudo CONCEPT, que mostrou que, assim, cada aumento do tempo da paciente dentro do alvo já associa-se a melhores desfechos. Então, mesmo sendo um aumento, por exemplo, de 5%, que a gente nos trouxe, que seria mais ou menos menos de 1h30 ao dia, já associava-se a uma redução de 20 a 28% na morbidade neonatal nos recém-nascidos dos pacientes com DM1 e DM2. E então a gente vê que o monitor contínuo, ele permite uma
uma avaliação, uma compreensão, né, mais abrangente dos padrões da gestante, então facilita a identificação de escape, do horário de escape, das refeições que provocam, né, o escape, e também permite identificar mais fácil as hipoglicemias, né, igual eu falei, tanto as assintomáticas como assintomáticas, e a hiperglicemia noturna, que também se mostrou muito importante no impacto de desfechos neonatais. Então, ele teve uma identificação melhor disso e também da hiperglicemia pós-prandial. E também eles nos apontam que a glicemia materna sustentada é mais importante, assim, mais influente, digamos assim, nos desfechos gestacionais adversos do que aqueles picos transitórios e do que uma variabilidade. Então, a principal questão seria essa hiperglicemia sustentada e principalmente a noturna, que às vezes é uma que vai passando mais despercebido e o monitor contínuo ajudaria nessa detecção. Como conclusão, o artigo propõe que o monitor contínuo ele é uma ferramenta, né, muito importante no acompanhamento do diabetes de gestação, com o benefício mais claro, mais robusto para as pacientes com diabetes tipo 1, mas, apesar dos resultados promissores, a gente precisa ainda de mais estudos bem desenhados, bem robustos, para definição de metas mais específicas nas pacientes com diabetes tipo 2 e com a diabetes gestacional. E tem que sempre pensar, né, no custo, na interpretação, na capacidade da paciente de, né, compreender o funcionamento do método dela, a participação dela ali no tratamento, e também manter uma integração com o monitor capilar para poder identificar exatamente como está essa relação dos dois. É isso. Obrigado, Aline. Vou passar a palavra para a professora Luana, que vai fazer os comentários. Pode parar a sua apresentação, Aline. Tá. Luana, pode falar. Aline, obrigada aí pela apresentação, achei muito clara, né, muito objetiva. Achei que você trouxe aí os pontos que são fundamentais aí de discussão do artigo. Inclusive, assim, eu achei interessante a gente trazer para a discussão, porque a gente sabe que a gente tem, né, os dois extremos aí, né, que a gente, quando fala de SUS e de assistência privada, né, que a gente, na assistência privada, a gente tem um pouco mais de facilidade, né, do uso do monitor contínuo, e que a gente tem visto, inclusive, o seu uso de forma indiscriminada mesmo, né, então as pessoas, às vezes, abandonando a glicemia capilar, né, a gente ainda carece de estudos no DMG, né, e no DM2, né, como o estudo traz, né, o artigo traz, e apesar de ser uma revisão narrativa, a gente sabe que tem um conflito de interesse, porque foi patrocinado ali pela Abbott, né, mas eu acho que ele traz aí, né, reflexões muito importantes, né, que tem estudos em andamento, né, para mostrar aí a maior robustez no DMG, mas eu achei interessante a gente trazer isso para discutir, né, porque é realmente uma ferramenta, né, que a gente tem aí para a gente ver com mais clareza, né, como é que está o controle dessa paciente, né, principalmente DMG em uso de insulina, né, ou aquelas DMG com controle mais difícil, né, que eu acho que a gente pode lançar a mão, né, e aí, né, para quem não tem ainda manejo com Libre, mostra, né, a questão do tempo no alvo, né, explica isso, né, tempo acima, tempo abaixo, né, que aquelas cores ali que você traz, né, principalmente para o DM1, né, o tempo no alvo fica lá verdinho, bonitinho a curva, né, naquela média que é esperada, né, vermelhinho você está abaixo, laranja está acima, né, então a gente entender como que é essa interpretação, né, e entender que, né, no SUS a gente tem, né, é uma coisa que está muito distante ainda da nossa realidade, né, que Brasil tem uma dimensão aí continental, né, que a gente às vezes não consegue ter fita, né, para a gente medir glicemia capilar, que dirá o Libre, né, mas é interessante a gente trazer essa discussão, né, e ter esse contato e entender que a gente tem essa ferramenta e que a gente tem que usar com muito critério, muito cuidado, maior robustez em DM1, né, e DM2 e DMG a gente carece ainda, né, de estudos mais robustos para nos dar mesmo, né, essa noção aí de que, né, realmente a gente pode usar com maior eficácia, né, maior atenção aí aos desfechos, né.
Pode falar, professora. Tudo bem? Que bom te ver, Luana. Bom demais, saudade. Parabéns, Aline. Então, para nós seria muito interessante que tivessem bons resultados com DMG, né? Porque justamente é o paciente que tem mais dificuldade para fazer essa monitorização com glicemia capilar, né? Porque DN1 já faz de rotina, né? Então, na DMG é muita mudança na vida da mulher, né? Ela passa a ter que fazer dieta, atividade física, ainda fazer essa monitorização é muito difícil. E a gente tem tido muitos problemas com o glicosímetro, né? Tá lá tudo alterado, quando você interna tá tudo normal, né? Então, para nós, assim, a gente carece mesmo desses estudos aí, ensaios clínicos, né? Mostrando o real papel, né? Do CGM no DMG, né? Seria ótimo para nós. Perfeito, né? Mas estão em andamento esses estudos, né? Daqui a pouco sai. Vamos ver o que traz de novo para a gente, né? Mas até então, o que a gente tem de evidência é não usar, né? Pois é. Eu já tive alguma experiência em consultório com pacientes usando, mas só de diabética prévia mesmo, né? Que ela geralmente, já tem o hábito de usar o sensor. DMG, realmente, eu nunca tive ninguém. Sim. E elas, assim, é um sensor que ele é interessante por causa disso. Ele te dá um perfil melhor, né, de como que fica a glicemia. E se na medida capilar a gente usa esse parâmetro de 1/3 das medidas alteradas para entrar com a insulina, quando ela está usando o sensor, a meta é ela ficar com 80% das medidas dentro do normal, né? Se está mais de 20% acima, aí que vai entrar com a insulina ou vai alterar a dose. O sensor, eu até dei uma olhada aqui agora, ele está custando em torno de R$300 e dura 15 dias. Então, seria R$600 por mês. Assim, não é exorbitante, não, mas não dá para a pessoa que vive de salário mínimo comprar, né? Não dá. Então, realmente... Não dá, né? Em torno de R$600 por mês para utilizar. Mas o que eu vejo, às vezes, no consultório, a paciente ela usa durante um período, depois volta para capilar. Então, às vezes, ela não fica usando a gravidez inteira, mas ela faz períodos de monitorização assim, mais rigorosa e depois volta. Então, talvez uma mescla, alguma coisa nesse sentido também. E é inclusive a orientação mesmo, né? A gente combinar, né? Não usar só, né, o Libre, né? Mas é interessante mesmo, né? Às vezes aquelas pacientes que têm um controle que você vai ver que tá bom na glicemia capilar, e aí o menino é macrossômico, né? E aí, quando você usa o Libre, você vê essas hiperglicemias mais curtas mesmo, que não está pegando na capilar. Momentos, né, também. Exato. Aí você consegue otimizar, ou aquela paciente que está usando insulina, ele é um DMG usando insulina, e que aí você vê que o controle, ele fica muito mais justinho, né, quando você consegue usar o Libre, né? Apesar da gente não ter aí evidência robusta disso, né? Sim, eu estou até com uma paciente no pré-natal que é exatamente assim, ela traz a curva glicêmica assim, toda normal, mas tem macrossomia e tem polidrama. Olha a situação aí. Seria um bom projeto de pesquisa, né? Pegar essas pacientes que estão tendo resultado ruim, mesmo com a curva teoricamente normal, e pôr ela para usar o Libre durante 2 semanas que seja, né? Para ver. Uma coisa detecta qual momento que ela está tendo essas hiperglicemias, né? Sim. Difícil, porque aí ela internou, porque a primeira coisa que a gente pensou que o glicosímetro estava errado, que as medidas estavam assim, falseadas, né? Vou falar assim. Mas ela internou e estava tudo normal mesmo, né? E aí às vezes não está pegando. Vai lá, Aline. É que eu fiquei com uma dúvida, agora que o professor Mário pesquisou aí sobre o valor que é ter o Libre, que elas também falam que aquele Accucheck, que é o que mais recomendam, também ficaria caro. Aí vocês têm uma noção de mais ou menos quanto ficaria por mês do Accucheck? Porque a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte fornece, né? Então, o grande ponto é esse, ela pega de graça no posto. Mas não é o Accucheck, é um outro glicosímetro, né? Eles dão um branco no posto, que é esse que está tendo muito problema. Muito problema. Mas, teoricamente, o posto deveria fornecer, né? Mas ele está fornecendo esse aparelho que está vindo com problema, né? Então, não sei te dizer de cor, não. É mais ou menos uns 60 a 150 reais, dependendo do lugar. Se for comprar na Araújo, é isso. Não, 50 fitas.
50 fitas, que dá mais de um mês. Então, é um preço que, vamos dizer, é 4 vezes menor, mais ou menos. Dá umas 3 semanas, mais ou menos, né? Não, não. Aí faz 3 medidas diárias, 50 fitas vai dar para o quê? 50 por 3, 15 não, eu acabei de entrar aqui no umas Google, 2, 3 semanas. R$75, caixa com 50. Aí depende do lugar, 50, né? Se for comprar na Araújo, vai comprar preço full. Que Araújo é sempre mais são caro, 3, né? eu fiz a conta errada, porque são 3 fitas por dia, né? 3 por dia, Isso. pelo menos. Então, essas caixas com 50 vai durar menos de 20 dias, né? Então, por mês Na maioria das daria vezes, uns 200 e poucos falam que reais. não pode Essa comprar diferença não é nenhuma tão grande colher. assim mesmo, não. Metade do preço, vamos dizer, metade do preço. Né? Mas, de qualquer forma, é uma diferença significativa. Eu acho que, assim, às vezes, porque tem até um dos estudos, né, que fala que teve um melhor controle nas primeiras 4 semanas de uso, né, e aí depois, né, fizeram aquele monitoramento que, né, faz por pouco tempo, né, e depois abandona. Talvez nesses casos, né, em que a gente tem dúvida e que, às vezes, o controle tá bonitinho, glicosímetro troquei, e a gente não está conseguindo pegar aí aonde que essa paciente está alterando, né, glicemia. Seria interessante, né? Sem dúvida. Mas assim, eu acho que não deixa de ser um bom projeto de pesquisa. Sim. Associar o Libre nas pacientes que a monitorização tradicional aí não está funcionando. Tem que ter um patrocínio, né, da Abbott. Mas a gente pede bolsa FAPEMIG, essas coisas, eles conseguem fornecer X testes, a gente faz um. Sim, um projeto, né? Aí, Seria os belíssimo. professores novos aí, Caio, mais um projeto de pesquisa aí, para a gente escrever. Belíssimo. Professor, não me dá ideia de projeto que eu aceito, hein? Pois é, vamos pensar aí. A gente pode pensar? Muito bem, Muito gente. bem. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então tá, obrigado, Aline e a Luana, Obrigada. pela apresentação. Então, até semana que vem, então, gente. Até. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo, tchau. Tchau.